Bom dia, estamos na nossa 7ª lição, a relação do cristão com a lei. Então, hoje nós vamos aprender que a vida com Deus, ela precede o testemunho no mundo. Vamos ler aqui Tito 3,7. A fim de que, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Nós que fomos salvos pela graça, nós precisamos dar atenção à lei, será? Vamos ver aqui na nossa lição. Porque nós estamos cientes de que o verdadeiro ensino relativo à lei, quem nos mostra é Cristo, Ele é que é a autoridade. Então, o foco que é dado aos escribas e fariseus que se fundamentavam na lei, ele nos faz pensar que não é a mera letra, e sim o espírito da lei que deveriam conduzir as nossas ações. Nos faz pensar sobre a diferença entre a frieza da lei, ou da letra da lei, e o espírito da lei. Vamos ler aqui em Mateus 5:20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então, na lição é citado, Martin Lloyd Jones, que ele toma como exemplo uma questão de homicídio, que ele coloca assim, que enquanto os escribas e os fariseus não chegassem a assassinar literalmente uma pessoa, conforme julgavam, estariam observando a lei sem qualquer falha. No entanto, o que estava acontecendo? Eles estavam perdendo inteiramente o espírito da lei. Por quê? Porque esse não abrange meramente o assassinato literal, mas também que toda a nossa atitude, ela precisa ser voltada para o próximo, e precisa ser correta e amorosa. Então, vamos estudar agora no segundo ponto sobre a maldição da lei. Porque a maldição da lei vai se referir à justiça da lei, feita pelo Senhor Jesus, não somente nos atos pecaminosos, mas levando em conta que nós somos inclinados em nosso coração para o que é mal, para o que é desagradável a Deus, E existe, na maldição da lei, aqueles que não cumprem e vivem por ela. Quer dizer, então vamos ler aqui em Gálatas 3:10, que fica mais claro do que eu falei. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, nos é dado o livre-arbítrio, concordam? Para que nós nos arrependamos, para que nós nos refugiemos no sangue de Cristo, E isso pela fé. Já em Gálatas, o apóstolo Paulo, de Gálatas 3:12 até Gálatas 3:13, vocês leiam com atenção, porque eu só vou fazer um comentário, Porque em 3:12, Paulo afirma que a lei não é baseada na fé, pelo contrário. Ele argumenta que quem praticar essas coisas, por ela, vive. Então, ele também ensinou que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. O justo viverá pela fé. Isso está em Gálatas 3:11. Mas Cristo tornou-se maldição em nosso lugar, não foi? Quando nos redimiu da maldição. Isso a gente encontra em Gálatas 3:13. Então, nós temos uma natureza pecaminosa, nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus. Inicialmente, nós sabemos que precisamos crer nele, porque para sermos justificados pela fé, nós vamos ter que crer em Jesus, E o que acontece? Ninguém vai ser justificado pela prática da lei.
Então, assim, nós reconciliaremos com Deus pela morte do seu filho. Vamos ler Romanos 5:10. Em Romanos 5:10 nós lemos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos. Então, o que acontece? A salvação virá como consequência, né? Originada na graça de Deus e não nas obras humanas. E nós vamos poder ler sobre isso em Efésios 2:8-9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, são muitos, né, os versículos, mas nós temos que entender que diante de tudo isso que nós estudamos, nós vamos refletir sobre religiosidade e espiritualidade. Porque nós temos que ver essa diferença, né? Fazer essa diferença no nosso meio. A espiritualidade cristã, ela se refere a toda a nossa intimidade com o nosso Deus, né? E ela se fundamenta onde? Ela se fundamenta na vida e na obra de Jesus. Seria o nosso acesso à presença de Deus, né? Através da busca, da intimidade, né? Conduzindo a nossa vida diante de Deus. Agora, a religiosidade, ela vai se fundamentar nas realidades inventadas e praticadas pelo homem, né? Vocês depois leiam Efésios 2:1-3, porque muitas vezes nós podemos estar mortos espiritualmente acreditando que estamos numa prática, né? Podemos dizer, não, nós estamos fazendo promessas, estamos peregrinando, estamos no autoflagelando, né? Isso é uma prática religiosa. Há essa diferença. Há uma necessidade de arrependimento de pecados. Isso nós não podemos deixar de falar, né? Há um peso da religiosidade que ela vai resistir à graça de Deus. Agora, quando a gente separa aqui para vocês o Evangelho de Lucas, de 7, de 36-50, ele vem com um primeiro exemplo, que existem 2 exemplos registrados sobre esse tema. Nesse primeiro que eu citei, Lucas 7, 36-50. Vocês também leiam e meditem, né? Porque ali a gente fala sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus, né? Nessa cena, nós vimos o quê? Nós começamos a perceber a diferença entre a religiosidade e a espiritualidade cristã. E isso de uma forma concreta. Por quê? O religioso Simão, ele tinha a prática, né, da cortesia na recepção dos cristãos em sua casa. Ele ficava muito preocupado com a formalidade, né? Como é que as coisas estavam acontecendo ali, né? E ele se indignou com a presença da mulher pecadora. Então, no final, o que acontece, né? Depois que vocês leem, vocês vão perceber que no final do jantar, Simão, ele aprendeu a respeito do perdão de Deus, né? E esse perdão de Deus foi oferecido gratuitamente por Cristo, né? E ele reconhece a sua condição ali, né? E ele começa a observar, né, que a mulher pecadora, né, ela estava completamente voltada ali para Cristo. E aí Simão foi considerado pecador, na realidade, né, porque ele foi prepotente, e os pecados da mulher foram perdoados. Isso a gente lê em Lucas 7:48. Então, gente, já um segundo exemplo desse mesmo, né, seguindo o versículo de Lucas, só que a gente vai ver sobre o fariseu e o publicano, né? A parábola que fala sobre Lucas 18, de 9-14. O que acontece? Ali nós vamos ser desafiados a refletir, né, sobre a religiosidade, o perigo dessa religiosidade, né?
que muitas vezes vai tentar estabelecer méritos à pessoa, né, a vida da pessoa, que acha que aquilo ali é um estilo de vida. Então, o que acontece? A atitude do fariseu, aqui a gente lê em Lucas 18, 11a, né, que ele posto em pé, ele orava de si para si mesmo. Então, preste bem atenção, ele não tinha como alvo a busca de uma intimidade com Deus, mas uma exposição da sua aparente piedade, não é? Quando ele dava graças a Deus, ele se referia aos demais homens, julgando, condenando, né, todos os pecadores que não vivenciavam da mesma religiosidade que ele. Então, nos versículos de Lucas 18, 12, ele apresenta a Deus as suas práticas religiosas, né? E aí ele diz, não, eu jejuo 2 vezes, né, por semana, eu dou o dízimo de tudo que ganho. Quer dizer, ele precisava apresentar tudo isso. Já o publicano não. O publicano, ele só ele pediu misericórdia, implorou misericórdia, né? Ele era um homem que era muito assim rejeitado pelos judeus, né? Porque ele cobrava impostos. E ele se aproximou de Jesus, né, sem qualquer mérito. Isso a gente vê em Lucas 18, 13. Já em 18, 14, nós vamos ler que o publicano foi justificado. Então, o autor dessa lição, ele traz no final da lição 3 perguntas que elas resumem-se, né, em tudo que a gente viu aqui. É para que nós possamos refletir, né, possamos juntamente em nossas orações, em nossos momentos de meditação, possamos entender qual é a nossa postura. Estamos sendo religiosos? Estamos sendo seres espirituais? Estamos buscando mais a intimidade com Deus, né? Então, na primeira, ele fala assim, tenho me desesperado ao pensar que já estou perdido eternamente ou tenho recorrido à graça de Deus? É uma primeira pergunta. Uma segunda pergunta é a seguinte, tenho reagido à graça de Deus manifestada em Cristo, sobretudo no fato dele ter se feito maldição em meu lugar, no madeiro, para anular a maldição da lei contra mim? É a segunda pergunta. Agora já a terceira, tenho praticado a genuína espiritualidade ou tenho lançado mão da arrogância da religiosidade? Então, irmãos, esse momento, né, nós não podemos discutir isso em grupo, né? Sentimos muito desejo de estar discutindo, de estar colocando isso, ou podendo ouvi-los, né? Mas vocês ali no momento de meditação, façam essas perguntas, se posicionem diante de Deus. E nós estamos, né? Hoje é um domingo de Páscoa, né? Nós estamos rememorando, né? Rememorando primeiramente a morte de Cristo, né? Que veio para salvar os nossos pecados, para nos salvar, né? E depois a ressurreição de Cristo, né? Onde nós sentimos, né, que realmente essa vida que Cristo trouxe para nós, né, nós estamos sempre entendendo, né, que Ele vive, que Ele está em nós, né, e essa nossa busca incessante por Ele, né, que a todo tempo era para que nós possamos propagar esse evangelho, essa vivência de Deus em nós. Então, vou terminar hoje a lição com uma frase que a gente canta, né? Hoje também estamos sentindo falta de cantar os nossos cânticos sobre o cântico Ressuscitou, né? Que a gente sempre canta nessa época, são cânticos. E fiquemos então com a frase, né, que eu tinha dito a vocês. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então não esqueçamos disso, né? Creiamos no amanhã, na esperança, né, da vinda de Cristo, que possamos estar preparados para essa vinda, que possamos estar cheios do Espírito Santo, vivendo esse Jesus em nós. Amém?